que Davi só foi chegar 3 dias depois da destruição da sua cidade, que Davi só foi chegar depois de 3 dias que os inimigos amalequitas pegaram suas esposas, seus filhos, e levaram refém, não mataram, mas levaram refém. Levaram também muitos dos despojos que tinha na cidade. O que me chama a atenção é que Davi não estava presente. Davi não estava ali para proteger a sua família. Davi não estava ali para defender os seus filhos e as suas esposas. E é um perigo, queridos. O diabo está agindo nas nossas famílias. O diabo está agindo nessa sociedade, onde família não tem valor, aonde os pais estão ausentes, não estão prestando atenção à vida dos seus filhos, aonde os seus pais não sabem o que é que os seus filhos estão fazendo. São pais presentes, mas ao mesmo tempo ausentes, porque não conseguem acompanhar os seus filhos, não sabe qual é o comportamento do seu filho na escola, não sabe qual é o comportamento do seu filho na igreja, não sabe qual é o comportamento do seu filho dentro da casa, morando debaixo do mesmo teto. Ele não sabe quem é o filho dele, ele não sabe da necessidade da mulher morando debaixo do mesmo teto, a mulher não sabe da necessidade também do seu marido, de sorte que os pais estão ausentes. E o texto revela que Davi não estava presente. E porque Davi não estava presente com os seus homens, o inimigo fez a festa. O inimigo teve fácil acesso para entrar na cidade. Porque Davi não estava presente, porque Davi não estava vigiando a sua família, porque Davi não estava ali como protetor, porque o homem é o protetor da família. Então o que acontece? Os inimigos acharam o acesso livre para causar a tragédia na família de Davi e dos seus soldados. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Esta sociedade consumista, essa sociedade materialista, essa sociedade de uma visão gentílica, que só pensa nas coisas desse reino passageiro e terreno, não está sendo diferente. Hoje as pessoas dentro da mesma casa não se conhecem, ninguém conhece ninguém, ninguém tem diálogo mais com ninguém, porque a luta é pela sobrevivência. Família hoje custa mais barato do que um salário de 3 mil reais. Família hoje custa menos do que um salário de 5 mil reais. A família hoje custa menos do que o cargo na empresa. Uma família hoje custa menos do que uma faculdade de medicina ou de qualquer outra. Uma família hoje não representa muitas coisas diante dos valores materiais. Os valores materiais estão acima dos valores familiares. É por isso que hoje o filho não sabe que hora o pai chega e ele não vê mais o pai. É por isso que hoje os filhos são espancados por uma babá endemoniada, que os pais não têm tempo, não estão presentes, não entregam na mão de qualquer uma. É por isso que hoje os filhos são vítimas hoje dos pedófilos. Por quê, pastor? Porque a coisa é tão complicada, o descaso com a família. Os pais não estão aí para os seus filhos, porque se fala em estupro, um estuprador estupra uma criança de 3 anos. Um estuprador estupra uma criança de 8 meses. O estuprador estupra uma menina de 12, de 10, de 9, e de 5, e de 1 ano. E aí os pais ficam desesperados. Como? Querido, sabe o que é isso? O pai não está presente, porque uma criança de 2 anos, ela tem que ficar no braço do pai ou da mãe. Uma criança de 3 anos, para ela estar segura, ela tem que estar no braço da mãe. Então, se o estuprador pega, se o estuprador consegue fazer violência uma criança de 3 anos, é porque o pai não está presente, é porque a mãe está ausente, é porque o pai não está nem aí para uma criança. Imagine você, uma criança de 2 anos, 3 anos, precisa de cuidado, precisa de estar amamentando, precisa estar sendo embalada nos braços da mãe e do pai, precisa estar em segurança, precisa estar bem cuidada, o que não acontece na nossa sociedade. Os pais estão ausentes, e a destruição tem levado a sério, tem destruído, acabado com as famílias. Escute isso. Talvez essa mensagem não te agrade muito, mas entenda o meu raciocínio. Olhe para mim, olhe para cá, por favor, para cá. Davi estava ausente.
Hoje o irmão entra numa empresa, ele trabalha 24 horas, não tem domingo e não tem feriado. Ele é um refém, um escravo daquela empresa. A mulher fica sofrendo. A mulher, ele não consegue ver a mulher como grande patrimônio, como a bênção que Deus deu para ele. A esposa, pela mesma forma, ela perde o seu dever doméstico, o seu dever de esposa, porque arrumou um emprego. E a vida tem que ser assim, pastor. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu preciso cuidar da minha vida, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas quanto custa uma família? Quanto custa um filho? Quanto custa um casamento? Será que vale a pena ganhar tanto e perder a família? Será que vale a pena ganhar tanto e perder o filho para as drogas? Será que vale a pena o cargo de diretor da empresa multinacional e perder os filhos para o mundo? Será se vale a pena trabalhar tanto na obra e esquecer dos filhos e da mulher? Escute, sabe o que é que a minha Bíblia diz? Que aquele que não cuida da sua casa também não tem moral para cuidar da igreja do Senhor. Davi estava ausente, e o inimigo agiu exatamente porque Davi estava ausente. Eu queria que você olhasse para cá e escutasse. Hoje o pai não sabe o que é que o filho faz na escola. Hoje o pai não sabe com quem é que os filhos andam. Hoje os pais não sabem quem são os amigos dos seus filhos. Hoje os pais não sabem que hora os filhos chegam, que hora os filhos saem. Hoje os pais não sabem se os filhos estão indo para a igreja ou estão ficando brincando na rua. É por isso de muitas tragédias. É por isso de muitos lares cristãos destruídos, ameaçados, em crise. Ei, proteja a sua família. Esteja presente. Preste mais atenção. Sua família é a bênção de Deus. Sua família é bênção, é a herança do Senhor. Não deixe os amalequitas destruir a sua família, porque o maior patrimônio que Deus tem na terra é a família, e a sua família é uma família escolhida para fazer a diferença nessa sociedade corrompida. Segunda coisa que eu descubro nesse texto é que quando a família de Davi é carregada, é levada pelos os amalequitas, Davi para um pouco, se angustia, chora. O povo quis apedrejar Davi porque a culpa era de Davi, eles diziam assim. E Davi agora ele para e diz: eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que pedir direção de Deus. E naquela hora Davi tira a roupa de guerreiro, tira a roupa de um derramador de sangue, tira a roupa de um materialista, de um conquistador de vitórias passageiras, e coloca sobre si o éfode sacerdotal, e coloca a estola sacerdotal. Era o único objeto que estava relacionado a Deus ali, era aquele objeto, aquela estola sacerdotal. Um pano com duas pontas estreitas e terminava no seu final com as duas pontas mais largas. E só o sacerdote, quando ele oferecia sacrifício pelo povo, ele colocava aquele éfode sacerdotal para falar com Deus. Aí Davi faz uma coisa bonita aqui, que todo crente precisa fazer. Davi agora, chega um momento que ele diz: agora eu não posso ser guerreiro,
Agora eu não posso exercer a minha profissão. Eu agora não estou aqui como profissional. Eu agora estou como sacerdote da minha família. Eu agora tenho que agir como sacerdote. Sabe o que é que eu vejo nos nossos dias? O homem, ele é advogado lá no seu escritório, ele é advogado lá no seu tribunal, e quando chega em casa, ele ainda é advogado, ele é só um profissional, ele não é pai. A irmã, da mesma forma, ela é secretária lá na empresa, ela é secretária lá na faculdade, ela é professora na faculdade, ela é professora na rua, e quando chega em casa, ela também continua sendo professora e não mãe. Ela continua sendo apenas uma profissional liberal e não mãe. Ei, em casa você é mãe, em casa você não é uma profissional, você é mãe que deve cuidar dos seus filhos. Em casa você não é advogado nem juiz, em casa você é pai, você é sacerdote que precisa orar pelos teus filhos, clamar pela vida deles, falar com Deus, apresentar os teus filhos ao Senhor. Tem gente que é profissional de 24 horas e não é assim. Davi naquele momento deixou de ser o guerreiro, deixou de ser o derramador de sangue, deixou de ser o vencedor dos amalequitas. Naquela hora ele coloca o éfode sacerdotal e começa a buscar a Deus pela sua família, e começa a orar pela sua família, e começa a clamar pela sua família. Nós precisamos que Deus desperte hoje homens dentro da família como sacerdotes. O que era o trabalho do sacerdote? Apresentar a necessidade do povo ao Senhor, apresentar a necessidade da sua gente a Deus. E eu pergunto, você tem se colocado como um sacerdote na sua família? Você tem apresentado a vida da tua filha, a vida do teu filho para o Senhor? Você tem colocado a necessidade do teu filho, da tua filha na presença de Deus? Você tem levantado pelas madrugadas para oferecer sacrifício pela vida do teu filho? Jó era um homem muito ocupado, mas no capítulo 1, versículo 5 do seu livro, a Bíblia diz que ele levantava pelas madrugadas e oferecia sacrifício a Deus, temendo Jó que os seus filhos tivessem cometido algum pecado. Quantas vezes você tem conversado com o seu filho? Tem ouvido a necessidade dele, o problema dele, tem apresentado a Deus? Quantas vezes você pegou o seu filho, a sua filha, e disse assim: vamos dobrar o joelho aqui, meu filho, Deus vai te dar vitória sobre esse negócio? Quantas vezes a tua filha ou teu filho resolveu namorar com alguém que está lá fora, encapetado, cheio de pecado? Quantas vezes você chamou ele ou ela e disse assim: meu filho, vamos conversar com Deus, eu vou apresentar essa necessidade ao Senhor, para Ele te dar direção, para Ele ver o que é melhor para você? Não, com certeza não. Escuta, a oração do pai tem uma influência tremenda sobre a vida do filho. A oração da mãe tem uma influência tremenda sobre a vida do teu filho. Lembra de Ana? Ana pega aquele menino e começa a orar, e dizendo assim: por esse menino, capítulo 1, versículo 27, 28, 29, por este menino orava eu. E sabe o que foi que Samuel se tornou? Porque tinha uma mãe que exercia ali um papel de sacerdotisa, tinha uma mãe ali que orava pelo seu filho. E sabe o que foi que Samuel se tornou? Samuel se tornou um grande homem em Israel. A Bíblia diz que nenhuma palavra que Samuel falou, Deus não considerou, mas Deus honrou cada palavra da boca de Samuel. Samuel foi juiz em Israel, Samuel foi profeta em Israel, Samuel foi sacerdote em Israel. Sabe por quê? Porque uma mãe colocou na presença de Deus em oração, apresentou a vida do seu filho ao Senhor, e ele se tornou uma bênção. Levante a sua mão direita assim comigo, levante bem forte, entenda, a sua oração pode mudar a história do teu filho, a tua oração pode mudar a história da tua filha, a tua oração pode mudar o cenário da
a vida do teu filho. Xaramandagaçuire canta labaxandarabavai.